Olá, começa agora mais um Porto Alegre em Debate, aqui pelo canal 16 da NET. Com o objetivo de organizar o serviço dos conhecidos flanelinhas, o vereador Airton Ferronato criou o projeto de lei que institui normas para as atividades dos guardadores de carro em Porto Alegre. E esse é o tema da discussão de hoje. E quem participa do programa é o autor da lei, vereador Airton Ferronato, o responsável pelo comando do policiamento de Porto Alegre, Coronel Atamar Cabreira Filho, o coordenador de trânsito da EPTC, Fábio Rodrigo Baum Bernardo, e o assessor do Sindicato dos Guardadores de Automóveis de Porto Alegre, Copinaré Acosta. Sejam bem-vindos. Muito obrigado. Então, vereador, já existe uma legislação vigente que regulamenta o trabalho dos guardadores de carro. Sim. Qual a diferença da lei em vigor e o seu projeto? Primeiramente, quero aproveitar a oportunidade para trazer aqui o meu abraço, minha satisfação, dizer que estamos com a presença do Coronel Atamar, o nosso estimado amigo também, a Copinaré Acosta, que nesse momento está representando o sindicato, nosso Rodrigo da IPTC, que coordena uma importante área aqui das nossas tarefas de Porto Alegre, dizer da importância que é estar de volta aqui ao programa, dizer que já tivemos a oportunidade de participar por diversas vezes e aqui se trata assuntos da maior relevância para o cidadão e, dizemos assim, centralmente para o cidadão e a cidadã aqui de Porto Alegre, trazendo também um abraço aos nossos telespectadores e telespectadoras. A questão, ela basicamente se direciona num sentido que eu entendo, assim, de plano e preliminarmente dizer. Porto Alegre e as grandes cidades, elas vão se enchendo cada vez mais de veículos. E as grandes cidades, elas têm sim a necessidade de aquele que anda com veículo, ele ter onde deixar esse veículo. Muito bem. E assim isso durante o dia, mas muito especialmente também à noite, né? Então eu tenho ouvido pessoas que falam e reclamam da questão da atividade o guardador, o flanelinha. E normalmente tem se ouvido mais questões negativas do que positivas. E eu tenho dito e repetido aquilo que eu compreendo. Eu vejo como uma atividade especialmente, essencialmente para as grandes cidades, como uma atividade de muito realce. Até porque ele representa para mim e para todos nós. Se eu estou indo em qualquer lugar à noite, se deixar meu automóvel num determinado espaço de estacionamento, é claro que me dá uma segurança muito maior, sabendo que eu tenho uma pessoa ali cuidando e guardando esse veículo para mim. Então é uma prestação de serviço para o cidadão de muito importante. Por isso que eu acho que temos que dar uma reviravolta nessa forma de pensar do cidadão, de dizer que aquilo é uma atividade que não positiva e que aquilo é um roubo, etc. Se ouve com frequência, mas bastante. É que eu acho que muitas vezes as pessoas não têm a visão. Claro, a grande questão é que numa parcela desse pensamento eles estão corretos. Existe sim pessoas, essencialmente em grandes eventos, que te cobram muito mais do que se eu deixasse meu carro num estacionamento na garagem, e não vão cuidar não. Quando tu chegar de volta, certamente tu está lá. Então nós temos o guardador de automóvel por profissão e que precisa ser, vamos dizer assim, ter um mínimo de regramento para que ele seja inclusive valorizado e reconhecido pelo cidadão de Porto Alegre. Para isso, nós precisamos de alguma questão, nós precisamos de algum... Aí foi a história do pensamento, e ali que começamos a conversa com o Copinaré, que nos auxiliou bastante e é um dos pais desse projeto. Certamente é. O que nós chegamos à conclusão? De que, na verdade, é preciso que o cidadão, a cidadã e a própria autoridade policial que está aí, vocês quando chegam, saibam, bom, este está aqui porque precisa estar aqui. Desta discussão toda, nasceu a questão do nosso
uniforme. Então, centralmente, nós começamos a discussão com o uniforme. Mas já tive a oportunidade, estivemos lá na prefeitura, onde estivemos com o secretário lá de governança, com o pessoal também da brigada, e dizendo o seguinte, que estamos à disposição para conversar e para que seja feita uma série de outros melhoramentos no projeto. Porque se nós tivermos um regramento em Porto Alegre bastante bem definido, isto vai facilitar bastante, certamente, a vida de todos nós. Vamos dizer assim, do cidadão, do guardador e das próprias autoridades, EPTC e Brigada Militar. Eu vi, numa das conversas que tive, uma coisa interessante dita pelo pessoal da Brigada, que na verdade, se o cidadão está aí abrigado por uma lei, ele está protegido ele vai ser protegido pelos nossos órgãos de fiscalização, né, inclusive pela Brigada. Agora, se ele está aí contrariando a lei, necessariamente ele precisa ser até punido por estar nisso. Então, se nós, a partir dessa ideia e numa discussão que se trava na cidade, com a presença da Brigada Militar, da EPTC e do próprio governo municipal, nós podemos fazer um belíssimo projeto e uma lei interessante para a cidade. E sempre, vamos dizer assim, juntos com o nosso sindicato aí de guardadores. Então, a ideia nasceu ali e ela está num patamar de discussão hoje muito interessante, e tanto é que estamos aqui num programa de televisão conversando sobre isso, e assim e o cidadão de Porto Alegre começa assim a se interessar por ele. Então, acho que estamos ali e é uma presença interessante que temos hoje. Então, repetindo a presença de vocês, que exatamente vamos nós tratar de como fazer desse projeto uma bela lei para Porto Alegre. Os convidados foram escolhidos justamente por estarem participando da construção desse projeto, isso, certo? Isso. E o sindicato foi a favor, inclusive, da regulamentação, né, do serviço dos guardadores de automóveis. Sim. E está construindo agora o projeto de lei com o vereador Ayrton Ferronato. Como é que é a posição, qual é a posição do sindicato perante isso? Bem, quero saudar o Coronel Atamar, agradecer a TV Câmara, saudar o EPTC e o nobre vereador. Queremos, em nome da categoria, em nome do sindicato, agradecer o espaço, a voz e a vez que a categoria está tendo pedindo auxílio para a sociedade na construção dessa política. Primeiro, nós temos que dar um corte. Essa lei da Câmara de Vereador, ela é super importante porque nós temos, claro, na categoria, ela foi reconhecida como profissional desde 1975. Em 79 ela foi regulamentada e depois veio algumas leis em 92 pelo município que regulamenta. Porém, falta uma disciplinação. E o que nós entendemos? A cultura do profissional guardador de carro, de 75 para cá, era uma cultura de não ter regra, não ter disciplina, não ter nenhum compromisso com a apresentação. E aí o Major Biac, junto com a equipe do Coronel Atamar, o CPC, eles no apoio, porque esse projeto veio da sociedade, veio da própria sociedade que procurou regulamentar, e nós fomos buscar parceiro, o sindicato, para que nós sozinhos não teríamos como implantar uma política em Porto Alegre. Aí fomos buscar parceria do vereador Ayrton Ferronato, parceria da prefeitura com a governança e a IPTC, e parceria com a Brigada Militar, para que entre todos esses atores pudéssemos construir uma política, então, de inclusão social através do trabalho. Então, o sindicato, a categoria, também é contra o dito flanelinha, o achar que a extorsão na sociedade tem que terminar. E entendemos também que Porto Alegre, como já referiu o vereador, ela tem a vocação desse profissional, é a vocação da cidade ter, em função do grande número de carros, em função dos grandes eventos que a cidade, por ser uma cidade de prestadora de serviço, o forte dela não é indústria, não é comércio, é prestação de serviço. Então eventos tem toda hora, o Fórum Social Mundial, várias conferências, agora vem a Copa do Mundo. Exatamente. E nós temos que ter, e ela tem vocação para ter guardador de carro também em função da característica da cidade. Só que não pode ser através da ilegalidade, através da extorsão. Precisávamos ter uma política da cidade, e a primeira no Brasil reconhecida pelo município, pelas autoridades, uma política própria para a cidade da profissão. E aí então nós iniciamos a discussão com a sociedade e entendemos que o guardador de carro profissional tem que ser valorizado e tem que ter uma política. E aí,
com o apoio aí, eu quero ressaltar aqui que a Brigada Militar, ela, dentro da sua atuação da segurança preventiva, né, ela foi mais além. Ela apoiou irrestritamente, colaborando com contribuições e sugestões para que se formatasse uma política real. Chamamos a IPTC, olha, nós olhamos para vocês, mas entendemos que vocês, guardadores de carro, precisam ter essa postura. E diante dessa construção, então, o mandato do vereador Ayrton Ferronato se sensibilizou e a importância desse projeto do vereador é o auxiliar na mudança de cultura e da postura do profissional. Porque daí ele vai ter uma regra, ele vai ter um crachá, como o Major Biak costuma falar, ele tem que ter o cara crachá, ele tem que ter um crachá, ele tem que ter uma carteira profissional, ele tem que ter um documento que identifique, só que só essa proposta, sem uma lei que regulamente isso, não tem valor nenhum. Sim. Daí a importância. E nós temos dito no sindicato e na categoria, que hoje nós temos a Associação dos Guardadores de Carro de Porto Alegre, a GECARPA, a Cooperativa Nova Geração, a Cooperamplo e o sindicato. São 4 entidades voltadas para esse trabalho. E nós estão organizados. Estamos organizados e temos uma consciência que espero eu estar errado, temos uma consciência que vamos levar aí uns 3 ou 4 meses ou 5 meses para mudar a cultura do próprio profissional. Porque não basta a lei do nobre vereador, não basta o apoio da Brigada Militar, se nós não trabalhar sistematicamente e permanentemente na mudança de cultura e na conscientização do guardador de carro. Nós estamos saindo do achaque do Flaleninha, que não existe mais, e voltando então para o profissional guardador de carro de automóvel. Estamos, inclusive, já programando curso de espanhol para preparar o guardador profissional para a Copa do Mundo, para poder atender turista. Então, realmente, o projeto vem com um corte. Como é que se muda a cultura do profissional? Tendo uma lei que discipline para quem não está habituado à disciplina. Ele está habituado a ganhar o dinheirinho dele e levar para casa, sem regulamento, sem regra, sem responsabilidade nenhuma. E aí essa política agora, então, vem justamente para dar um regramento para que efetivamente essa política permaneça. O nosso medo é que amanhã ou depois, se nós não tivermos a responsabilidade de disciplinar, de conscientizar o guardador de automóvel, o profissional, pode acontecer lá na frente nós ter dificuldade, né? E rever. E nós estamos muito preocupados, e aí a categoria agradece aí a prefeitura, agradece através da IPTC, agradecemos todos os canais da mídia que está nos apoiando, né? É uma transição do profissional e a exclusão da extorsão e do achaque da sociedade. Nós queremos que termine e pedimos para os telespectadores que estão ouvindo, fizemos um apelo em nome do sindicato, que toda a sociedade, para ajudar a mudar essa cultura, ela é importante na medida que ela exige o ticket. Sim. Agora, com a parceria, com o acordo com a Brigada Militar e com a Prefeitura, está implantado o ticket, e esse ticket ele tem que ser entregue para o usuário. E a sociedade tem que exigir o ticket. Se o guardador de carro, aquela pessoa, aquele cidadão que se propõe a guardar o carro, não tiver ticket, ele está irregular. Sim. E aí existe como um meio de denunciar esse Exatamente. Esse guardador? No jaleco, quando ele não tem ticket, não está fardado, ele está irregular. Nesse caso, tanto podem ligar para o sindicato 3228-9325, sindicato dos guardadores de automóvel 3228-9325, que o sindicato vai verificar a situação. E como se ele estiver totalmente descaracterizado, sem farda, sem ticket, sem nada, aí me parece que aí dá para, inclusive, solicitar o apoio da Brigada Militar, mas isso só num primeiro momento. Eu quero ressaltar que num primeiro momento, num segundo momento, nós estamos trabalhando, para concluir, com a Secretaria Municipal do Trabalho e Emprego. Já entramos em contato com o secretário, como é o nome do deputado, ex-deputado, o secretário Pompeu de Matos, para que essa secretaria venha a ser a normatizadora e ser a secretaria responsável de controlar e disciplinar, tirar essa carga, que não é a Brigada Militar já tem uma função muito relevante, e vamos tirar essa carga, e em reunião de diretoria também concordamos e marcamos com a secretaria, estamos em tratativa, vereador, para que a Secretaria Municipal do Trabalho e Emprego seja o órgão do município que está previsto em lei de regulamentar a nossa profissão. Quem tem que regulamentar e controlar é o município. E falta definir, está um hiato aberto aqui, o código do vereador está sendo trabalhado. E quem vai cuidar o projeto, quem vai dar andamento no projeto do vereador?
de controlar se está cumprindo a lei municipal. Fiscalizar. Aí, então, nós estamos trabalhando, então, e construindo uma política com a Secretaria Municipal de Trabalho e Emprego. Não está bem claro ainda, há uma grande propensão de ser SMIC ou IPTC. Certo. E, Coronel Atamar, qual é o papel da brigada no cuidado com esses flanelinhas que ficam nas ruas de Porto Alegre? Bom, eu gostaria de cumprimentar todos os componentes deste encontro e falar que esse tema realmente é muito importante e gerava no início da minha gestão, que começou em janeiro, muito conflito. Na realidade, nós não sabíamos quem era flanelinha, quem era guardador de carro, guardador de veículo, até porque a categoria de guardador de veículos, que é uma profissão reconhecida desde 1975, não estava, através das suas entidades, que eram 4, devidamente harmonizadas. Então, sob o ponto de vista policial, nós entendemos que nós precisaríamos, primeiro, para afastar o flanelinha, que é este que usurpa da profissão de guardador de veículo, nós precisávamos organizar a categoria dos guardadores de veículos. Então, a partir de março deste ano, nós, com a parceria da governança, da prefeitura, da IPTC, inclusive da Delegacia Regional do Trabalho através do Ministério Público, nós começamos a fazer seguidos encontros, porque essas entidades de guardadores de veículos não tinham uma apresentação uníssona, cada associação, que eram 4, tinha um visual diferente. Eles não tinham um comprometimento com conduta, com cortesia, com apresentação pessoal, enfim, faltava uma série de ações que visavam organizar essa categoria dos guardadores de veículos. Então a Brigada Militar, através da sua expertise na questão de administração, nós promovemos vários encontros com as respectivas direções e presidências, inclusive também com encontros com todos os guardadores de veículos. Porque, na realidade, como é uma profissão que é legalizada, aquele profissional autônomo, ele tem que investir na sua profissão. Como é que ele investe na profissão? Assim como todos fazem, é a apresentação, é o seu cartão de visita, é um trabalho que se baseia numa contraprestação de serviço, inclusive no fornecimento do ticket. E vale dizer que nesse ticket consta contribuição espontânea. Ou seja, a pessoa que estaciona não é obrigada a pagar valor ao guardador de carro. Qualquer valor ela não é obrigada a pagar. Ela recebe aquele ticket que não tem valor de recibo, ela recebe para identificar qual é o guardador de veículo que estará responsável pela guarda do seu veículo e dos bens que estiverem expostos, ou enfim, estiverem ali contidos no automóvel. E se o carro for assaltado no tempo em que ele estiver sob os cuidados desse guardador, ele é responsabilizado por isso? Ele poderá vir a ser responsabilizado, e isso é um motivo pelo qual estes trabalhadores autônomos, a lei prevê que eles devem se reunir de forma associativa. Devem ter associações, devem ter cooperativas, e estes, vamos dizer, elementos jurídicos, instituições jurídicas, deverão ressarcir, no caso de alguém entrar com um processo pelo seu veículo ter sido roubado ou danificado, ressarcir esses danos. Mas a Brigada, ela entrou com toda essa expertise, até que, em 9 de novembro deste ano, foi realizado um evento e apresentada para a comunidade porto-alegrense qual seria o novo visual do guardador de veículo em Porto Alegre. E é um visual único para todos os guardadores? Todos os guardadores, porque cada associação tinha o seu visual. Tinha o seu visual diferenciado. Um era o jaleco azul, o outro era preto. Então esse visual hoje é único. Assim como eles reconhecem a população, o policial militar, um brigadiano, ele deve reconhecer como é que é o guardador de veículo. Essas associações se comprometeram, através de um termo, de pautar sua conduta
através de uma série de preceitos que foram estabelecidos. Como eu já disse, através da apresentação pessoal, do respeito, da contribuição espontânea, da responsabilidade, de em eventos só sair depois que, 1 hora depois que o evento terminar, e uma série de outras questões. A Brigada Militar, com esta intenção, pretende extinguir, vamos dizer, acabar com os flanelinhas, mas também propiciar que essas pessoas se incluam socialmente. Porque essas pessoas, elas têm possibilidade de serem guardadores de veículos legais. Basta percorrer os canais, apresentar os documentos. Então, além de ser uma inclusão social, a Brigada também visa com isso obter uma diminuição do índice de roubos de veículos em Porto Alegre, porque na medida em que os guardadores comprometidos com o seu ofício, eles também estarão ali sendo parceiros da Brigada na prevenção de furto de veículos, danos, de todos crimes que estejam relacionados a esta área. Claro. E existem áreas demarcadas para cada guardador de carro? Saldo aí a Coronel Atamar, né? O nosso amigo Copinaré, nobre vereador. Bom, é inequívoca a situação dos guardadores, precisava de uma regulamentação, apesar de que, né, já estávamos com alguma, mas parece que não contemplava toda a necessidade desse serviço, né? Essa necessidade de regularização parte desde um uniforme, uma padronização, né, para que o motorista consiga enxergar ali alguém querendo prestar um serviço. Também as características, né, apropriadas para atender essa pessoa. Que informações estão contidas nesse colete que vai ser o uniforme? Nesse colete está ali a identificação de cada guardador, está ali contido o número, né, da carteira de trabalho, né, está identificado como guardador de automóvel, né, e as cores bem definidas no preto e o amarelo, inclusive os uniformes são refletivos, né, que pode ser visualizado à noite. Sobre as áreas destinadas para que o guardador trabalhe, se colocou muito isso ao longo do tempo, por que não tem áreas delimitadas para esse guardador trabalhar? A cidade ela cresce. Hoje em dia os veículos são colocados nas ruas e muitos, né? E a engenharia da cidade ela vai trabalhando para melhorar a circulação. Então, digamos que a gente colocasse um espaço determinado para alguém trabalhar ali. A cada modificação que a cidade tivesse a necessidade de se propiciar, nós teríamos um problema. Onde é que vai trabalhar aquela pessoa? Né? Tem também as questões dos eventos. Em qual local a Brigada Militar vai utilizar para a questão de segurança, para trabalhar, onde que o guardador pode trabalhar nesse evento. Então, o que se tem? Né? O guardador ele pode trabalhar em locais onde a sinalização permite. Né? Por exemplo, ele não pode estar no mesmo lugar de uma área azul? Não poderia estar trabalhando no mesmo lugar da área azul, porque ali já tem uma regulamentação, lá, só trabalha-se em cima daquela regulamentação. Então tem outras áreas que o guardador pode trabalhar. Certo. Me permite? Sim, nós estamos já então quase no intervalo. Vereador, por favor. Eu compreendo, é claro que é uma posição de, vamos dizer assim, enquanto pessoa, mas não como vereador. Mas eu compreendo que é muito mais adequado deixar o meu veículo estacionado onde nós temos o guardador do que pura e simplesmente onde nós temos ali a área azul. Por quê? Porque também compreendo que o guardador, ele se transforma, pela essência da sua profissão, ele se transforma assim num auxiliar de peso para a própria Brigada Militar, porque a experiência nos deu que eu comprei um carro, 30 anos faz isso, 4 dias depois me roubaram.
Por quê? Porque eu deixei num local X e quando eu voltei lá não estava mais. Então compreendo, e nunca mais recuperei, compreendo que a função de guardador ela tem uma relevância também nesse aspecto de estar junto com vocês no evitar danos ao próprio patrimônio da pessoa. Auxilia também no combate, na coibição dos roubos de carros, né? Então, nós vamos a um breve intervalo e já voltamos com o Porto Alegre em Debate, hoje falando sobre as normas para a profissão de guardador de automóveis em Porto Alegre. Fique com a gente. Hectares integrando Porto Alegrense à Orla do Guaíba. O Parque Marinha do Brasil é um dos mais conhecidos e apreciados na capital gaúcha. O Marinha é um parque de contemplação e beleza, mas de essência esportiva. São quadras de variados esportes: futebol, vôlei, pistas de atletismo, ciclismo, skate e muitos outros. O parque também tem local de recreação para as crianças e um espaço para cerimônias cívicas, principalmente militares, com um espelho d'água. Principalmente nos finais de semana, mas todo dia, o Marinha é ponto de encontro da população. A alameda toda arborizada que circunda o parque é atração no verão para quem gosta de caminhadas à sombra. No local também estão instalações e obras de arte para serem admiradas. Da área total, 11 hectares do Parque Marinha do Brasil foram transformados em bosque e espaços gramados, onde são encontradas árvores nativas e espécies exóticas. Espaço para reviver as origens do campo e de celebração da cultura gaúcha. Este é o 35 CTG. Fundado por jovens estudantes, liderados por Paixão Cortes, o Centro de Tradições Gaúchas surgiu do desejo de resgatar a identidade ameaçada. O nome 35 CTG foi indicado por Barbosa Lessa, uma homenagem ao ano de início da Revolução Farroupilha em 1835. Já o símbolo foi sugerido por Cortes. O folclorista apresentou uma cuia de chimarrão cujo contorno formava o algarismo 35 e as letras CTG. Embora não seja a primeira entidade do movimento, o 35 teve uma importante participação no fortalecimento da cultura tradicionalista. De forma organizada, se faz presente dentro e fora do Rio Grande do Sul. O 35 CTG fica na Avenida Ipiranga, número 5300. O telefone é 33360035. Estamos de volta com o Porto Alegre em Debate, hoje falando sobre o projeto de lei do vereador Ayrton Ferronato, que institui normas para o trabalho dos guardadores de automóveis em Porto Alegre. No final do primeiro bloco, nós falávamos sobre a delimitação dos espaços desses trabalhadores e eu gostaria de que o representante do sindicato comentasse como os próprios guardadores se organizam nessa divisão.
Historicamente, desde que iniciou a profissão, ela inicia por necessidade, e o que atrai a profissão, o exercício da profissão, é os grandes movimentos, fluxo de carro, tanto em evento como em cidade. A rua onde tiver um banco, com certeza vai ter um guardador de automóveis por causa da rotação dos carros na rua. Então, quando o profissional pretende exercer a profissão, busca a documentação na Superintendência Regional, preenche a folha corrida da Justiça Estadual, Federal, ele vai lá e o sindicato pergunta aonde tu tens interesse de trabalhar. O profissional já vem com o logradouro público de interesse. Que ali ele sabe que ele vai prover os alimentos da família. Então tem que ser uma rua de fluxo. Não tem ninguém que determine. É ele que traz, em termos de rua, o ponto fixo, ele que, olha, eu quero trabalhar nessa rua aqui. E com certeza a vocação daquela rua de ter fluxo é o que traz a vocação para o profissional. E, claro, em eventos públicos também, onde tem público e tem rotação, é onde o guardador se escolhe para trabalhar. E se por um acaso, para concluir, se por um acaso a EPTC entender que nessa rua de fluxo, a partir de determinada data não vai ser mais possível exercer a profissão, com certeza o guardador de carro, ele mesmo vai pesquisar e vai buscar uma outra rua, porque com certeza, se essa rua aqui foi trancada pela prefeitura, automaticamente vai surgir uma rua com fluxo dali, esse fluxo vai passar para outra. Claro. E eles, pela experiência, já vão para outra rua. Essa aqui não deu mais, então o fluxo vai estourar para outra rua. Já estou indo para lá. Então a denominação do logradouro para o exercício da profissão é pela sensibilidade e pela experiência do próprio profissional. E até um senso de planejamento, né? Senso de estratégia. Com certeza. E como é que eles se organizam aí? Se existe já algum profissional trabalhando nessa rua que outro guardador escolhe? Muito boa pergunta. Tem uma técnica já colhida pela experiência de 35 anos, de 150, um guardador de carro profissional responsável pode cuidar 150 metros linear dos dois lados. Acima de 50 metros linear dos dois lados, que não tem a curva. Não pode um guardador de carro cuidar uma rua com curva e cuidar dos dois lados. É proibido. Sim, até porque não tem como visualizar. Exatamente. Então, quando tem um guardador de carro e os dois têm interesse nessa rua, tem mesmo fluxo, se trabalha com 150 metros para cada um. 150 metros linear dos dois lados, e dá perfeitamente para ele trabalhar com a família dele e cuidar com segurança desses 150 metros. E qualificando já, além de ter os 150 metros, tem uma orientação do sindicato, das associações, que ele leve caneta, que ele leve papel e que ele leve inclusive guarda-chuva para abrigar o motorista que desceu ali, se estiver chovendo, ele tem que ter um guarda-chuva para disponibilizar para o usuário, o cliente, se transformar caminhar até o banco, até a área dele. E aí, em cima disso, em cima desse aprimoramento é que vem a contribuição. A contribuição espontânea vai depender exatamente do que ele tem para oferecer, não é só guardador de carro, é o plus que ele tem além de guardar o carro. E a lei federal diz que a obrigação dele é guardar o carro, e ele é responsável inclusive pelos pertences que está dentro. O certo da profissão da lei federal diz assim, o certo, que o guardador de carro, ao receber o veículo, se prontificar para cuidar, ele tem que perguntar para o proprietário o que tem dentro. Sim. E ele anotar atrás de, olha, eu deixei uma bolsinha, eu deixei uma cadeirinha para o neném ali. E aí, quando ele retornar, tem que estar ali, porque ele é responsável, inclusive, pelos materiais de dentro. Se ele fazer esse trabalho completo, então aí, isso que vai dizer o valor que dá a contribuição. Isso é importante até para muitos clientes, muitos motoristas saberem, né? Sim, e a Brigada Militar fez um trabalho também com esses guardadores, sensibilizando eles sobre como tornar o motorista em cliente, né? Em como melhorar o seu serviço. Sim, fizemos esses encontros, como eu já havia mencionado. E nesses encontros, muitas pessoas, muitos guardadores ali, até se emocionaram, porque foi-lhes transmitido que eles estão desempenhando uma função digna, uma profissão prevista, legal, e quem sabe no futuro, alguma pessoa que realize um evento na Zona Sul, Zona Norte, precise de alguns guardadores, não ligue lá para o sindicato e peça, olha, eu preciso 2, 3 guardadores para vir aqui para cuidar dos veículos que das pessoas que vão comparecer na minha festa. Então tudo depende desta prestação de serviço e do comprometimento destes profissionais com
com a conduta, com a apresentação pessoal, com a responsabilidade e com uma série de outras situações. A partir do dia 8 de novembro, como eu já havia mencionado, que nós, vamos dizer assim, como um acordo, foi instituído esse uniforme, esse ticket, esses padrões, nós já prendemos, porque na realidade é um termo circunstanciado que faz, 48 flanelinhas. De 8 de novembro até esta data, 48 flanelinhas que são os foram irregulares. autuados por se tratar de um crime de menor potencial ofensivo, se confecciona um termo circunstanciado com o comprometimento daquele indivíduo de comparecer perante o juiz, porque se ele se recusa, ele é autuado em flagrante mesmo. Então nós estamos atuando assim com muita energia, não com tolerância zero, porque na realidade não somos intolerantes, muitas vezes até nós orientamos, mas atuando com muita energia nos flanelinhas. E um outro dado importante, há poucos dias atrás fizemos um balanço da temporada futebolística em Porto Alegre. Da Brigada 2011. Dos 95 jogos realizados em Porto Alegre, onde passaram aproximadamente 1.300.000 pessoas, considerando o público que foi na soma de todos esses jogos, nós não tivemos nenhum veículo furtado nas áreas protegidas pelos guardadores de veículos. Então isso aí, vamos dizer, é uma conquista da profissão, quiçá dê certo aqui na cidade como uma precursora, porque eu tenho conhecimento que em outros grandes centros não está se desenvolvendo uma iniciativa como esta aqui em Porto Alegre. Já comprova a eficácia, né, dessa iniciativa. E o vereador Ayrton Ferronato é integrante da comissão para a Copa do Mundo aqui da Câmara Municipal. Como é que fica a preparação desses profissionais? Vocês já estão se preocupando com a preparação dos guardadores de automóveis que ficam nos entornos do estádio? Tu sabe que eu tenho a satisfação, sou o presidente da comissão especial da Copa aqui na Câmara. E nós aqui na Câmara fizemos um encaminhamento que deu bastante certo, e eu tive a oportunidade de, inclusive, palestrar recentemente ali na Assembleia Legislativa para deputados federais, inclusive, sobre a questão da comissão, porque certamente a primeira comissão no país que tratou no legislativo da Copa foi a Porto Alegre, minha iniciativa. Depois surgiu uma comissão na Assembleia Legislativa e agora temos uma comissão lá em Brasília, na Câmara, federal. Em âmbito federal. O que aconteceu então? Nós fomos fazendo, isso que eu disse, deu certo, fomos ouvindo as comunidades e fomos conversando e fazendo reuniões e encaminhando ideias e sugestões. E no início, até bem pouco tempo atrás, quando se fala em Copa, se fala em obras. Então se falou lá no estádio do Beira-Rio, se vai arena ou não, questões do aeroporto, como é que vai, se vai, não vai. Depois disso começou a se falar nestas obras viárias para Porto Alegre, e nós fomos recebendo todas essas informações e acompanhando e cobrando de perto obras. Chegou um determinado momento, a história da nossa comissão também começou a se falar, o próprio cidadão começou a falar. E o cidadão fala assim, mas o que sobra para mim? E eu? Né? E toda vez que o cidadão pensa e eu, ele pensa em uma, duas ou três questões só. Ele pensa, mas e a saúde? E a educação? Né? E como ficam os hospitais? E está corretíssima essa posição. É uma posição que precisa se pensar, sim. Então nós começamos a tratar e tratamos sobre questões de saúde, segurança, etc., aqui em Porto Alegre. Foi um segundo movimento. Agora estamos, eu diria, no terceiro movimento. E o terceiro movimento trata da Copa Verde. Então a Copa Verde, ela trata de praças, de parques, inclusive da própria projeto de lei de teles que eu apresentei, que tivemos uma bela discussão aqui na Câmara, está se encaminhando, é um projeto interessante para a cidade. Estamos pensando, assim, parques, o que vamos fazer, o que vai ter, isso já estamos conversando. E nós estamos agora partindo a partir daí para um terceiro movimento. Para ter uma ideia, eu já recebi pedidos do Conselho Regional de
educação física, para vir aqui na Câmara tratar assim, de como eles contribuíram com isso. Já recebi pedido da própria Cruz Vermelha. Mas o que tem a ver com a Copa? A Cruz Vermelha, assim, nós temos a intenção e a pretensão de atuar, de trabalhar para a Copa, na área de saúde. E nós estamos, eu já recebi alguns convites, sobre, por exemplo, treinamento para taxistas. Já recebemos taxistas pedindo isso. Os flanelinhas, os guardadores de carro também. Então é aqui que vamos chegar. Estamos no momento agora, e acredito eu, que podemos conversar com o pessoal lá do sindicato, associações, com a própria brigada e com a IPTC, no sentido de buscar o que e como podemos contribuir enquanto Câmara, mas muito essencialmente o Executivo de Porto Alegre, a Prefeitura, para tratar desse tema que ele é fundamental, assim, importante. Nós não podemos pensar que lá na Copa vai se ter o nosso guardador de veículo, entre aspas, o atual flanelinha. Nós temos que ter pessoas gabaritadas, sabendo da importância da sua profissão. Estamos às ordens para nós lá em janeiro, fevereiro, março começar a discutir isso aqui na comissão. Obrigado, vereador. Sabendo, inclusive, indicar ruas, o senhor falava também antes de um curso de espanhol que está previsto para os guardadores? Está previsto, porque estamos aguardando uma melhor orientação. A ideia, estamos achando difícil, aí estamos no achismo mesmo, né? Que dificilmente não teria uma sul-americana aqui, né? Se imagina uma argentina vindo jogar aqui no Porto Alegre. Imagina o público que ia vir tanto da Argentina e do Uruguai se tivesse uma chave aqui. Então, mas estamos abertos, aguardando, porque o guardador de carro, ainda que tenha essa metragem de 2, 3 quilômetros longe do estádio, o turista, o pessoal vai circular dentro da cidade. E aí nós entendemos, a categoria tem discutido, dele não, além de ser um guardador de carro, ele ser um ponto turístico, que ele possa ter condições de prestar informações turísticas. Olha, os hotéis 12 estrelas, 13 estrelas funciona aqui, o pronto-socorro para o turista funciona ali, aí a Unimed aqui, se alguém tem um plano internacional, ele tem que ter essa capacidade de, olha, saiu no hotel ali, ele está naquela quadra ali cuidando do carro, mas se alguém perguntar, ele está ali, ele é porto-alegrense, e pode sair a pessoa do hotel e ver aquela pessoa ali, aquele profissional uniformizado com o guardador de carro e pedir uma informação para ele. Claro. Assim como a gente pede para a Brigada Militar, e se houver um agente de trânsito conhecido como Azulzinho, eu vou pedir informação para ele, porque eu olhei para ele. E aí se tiver o guardador de carro profissional uniformizado, dá confiança para a pessoa daqui fora da cidade. Onde é que fica a Rua da Praia? Onde é que fica a usina do gasômetro aqui, moço? Aí o guardador de carro tem que ter capacidade e condições naquele momento dele ter um plus como profissional ali, de prestar informação. Com muito trabalho, com muita conscientização, mas essa é a discussão que já está rolando lá. Graças a Deus, com o apoio da Brigada, e aí eu quero registrar aqui que a Brigada Militar, além do projeto do vereador Ayrton Ferronato, a Brigada Militar e a IPTC, para nós, e nós temos dito isso, é muito importante o CPC na mudança dessa cultura, porque eu tenho visto o Major Biak, a equipe do Coronel Atamar falar com o Pinaré, nós vamos atuar, nós trabalhamos em cima da legalidade. É claro que o foco é excluir o flanelinha, mas o guardador de carro profissional tem que estar dentro da lei também, ele tem que ter a postura né? Tem que ter postura, ele tem que saber que essa nova cultura tem que ser com disciplina, tem que ser disciplinada, e quem contribui com essa disciplina do profissional, com o exercício, com certeza que é a Brigada Militar, né? Então, em função dessa mudança de cultura, nós queremos essa aí já passou. A gente já passou, graças a Deus, já passou da fase de reconhecimento do guardador de carro. Já estamos indo devagarinho, gatinhando, já estamos sendo reconhecidos. Agora nós já queremos algo mais, agora nós já queremos qualificar. Fomos reconhecidos? Fomos. Somos gente, agora somos profissional? São. Opa, então agora vamos se aperfeiçoar? Antes o Coronel Atamar colocava como são abordados os flanelinhas que estão irregulares nas ruas, e se um guardador cadastrado, membro do sindicato, não estiver dentro das normas previstas pelo sindicato, qual será a providência tomada? A Brigada tem nos orientado e todo mundo tem acordado, e não podia ser diferente. Eu repito muito a fala do Major Biak,
junto com o Coronel Atamar, mas ele tem mais contatos assim, ó. Se não tiver cara, que é o crachá, se não tiver o documento, se não tiver o uniforme, se não tiver a carteira, ele está irregular, recolhe tudo. A brigada recolhe. E o ticket? O ticket, o uniforme, e o crachá e a carteira profissional, porque, como eu estou dizendo, é uma fase de transição, agora de mudança de cultura, eu, guardador de cabo... 4 Cs que a gente está chamando. 4 Cs, 4 Cs, para ajudar o público a gravar, né? Que ele é fiscal também. E aí a brigada militar vai atuar, porque daí ele deixou de estar normal, ele está irregular, como qualquer outro irregular, e vai entregar o material para o sindicato, e o sindicato então vai tomar providência junto às instituições. E esses procedimentos são que ajudam a mudar a cultura. Não está solto. Oba, não é um oba-oba. Reconhecer uma profissão de guardador de automóvel, lá, vocês estão com tudo. Sim, estamos com tudo, desde que estiver dentro da legalidade, da responsabilidade e da consciência. E tem que manter e melhorar. E tem que manter e melhorar, e esse é o nosso esforço. Mas graças a Deus a gente... E com a Brigada Militar, graças a Deus, nós avançamos, que o primeiro passo era ser reconhecido. E isso é o reconhecimento das autoridades e das instituições, é a primeira no Brasil, é Porto Alegre. Copinaré, até uma questão acho que tem que ser colocada, há uma escala para os eventos, e o sindicato tem o nome de quem está trabalhando naquele evento. Isso. É um procedimento regular, foi bom. Nós recebemos lá por parte da Brigada, por exemplo, no evento de futebol, nós recebemos a relação dos guardadores de veículos que vão trabalhar no evento, e aqueles que não estão na lista não trabalham. Sim. Nós não permitimos ali, porque é um acordo que nós temos ali com o sindicato, então só trabalham aqueles que estão devidamente escalados para trabalhar no evento. É importante que a população saiba disso também, que isso também faz parte do processo de melhora e de reconhecimento do trabalho desses profissionais. Eles estão organizados, eles têm um sindicato, têm o planejamento para o trabalho, né? Antes o vereador comentava com a gente durante o intervalo sobre a importância da estratégia no trabalho, não é mesmo, vereador? Eu estava dizendo que num curso de mestrado que fiz na Fundação Getúlio Vargas, um professor fez um longo, arrazoado, e dizendo da importância da estratégia, da visão estratégica, do olhar uma coisa hoje para que no futuro aquilo aconteça, e dizendo da necessidade do autoaprimoramento que a pessoa tinha que ter para ser um bom pensador estratégico. Daí levantou um colega aluno e disse assim, olha, professor, para mim o melhor estratégico que conheço é o vendedor de guarda-chuva. É aquele cara que antes de chover ele tem que saber que isso vai acontecer certamente para pegar seu material e levar até o seu ponto de venda. Quando estiver chovendo ele já está preparado. Então, na verdade, eu quero fazer esse link para dizer que nós estamos aqui compreendendo o que é a importância de uma profissão que ela tem que ela vinha de um nível de conceito, de um nível de até preconceito por parte do cidadão comum, e não comum também. Ela vinha com um viés de que aquilo é uma coisa não necessária, e hoje, graças ao trabalho que vocês estão realizando, eu quero deixar isso registrado em meu nome, sei que registro o nome da Câmara, ao trabalho do nosso sindicato, que tem no Copinaré um grande capitão, está conosco aí há bastante tempo tratando disso, graças à Brigada Militar, e também quero fazer o meu registro ao BIAC, que tem sim, tive a oportunidade de conversar com ele, sei do comprometimento do que respeitando o tema, e graças a vocês também ali da IPTC leva esse meu registro ao Capelari. Por quê? Porque, na verdade, nós estamos avançando bastante. Porto Alegre dá um salto de qualidade muito grande nisso, e Porto Alegre vai ser, sim, meu caro coronel, vai ser, sim, um modelo, essa proposta que Porto Alegre prepara agora e que já está bastante avançada. Vai ser um modelo nacional, essa sistemática da atuação que está vendo numa visão estratégica. Né? E que a capital é pioneira, né? Uma dúvida, esses uniformes que os guardadores usarão, quem irá fornecer? É o próprio guardador que tem que ir atrás, ou o executivo que oferece?
Não. Que o Copinaré Não, possa eles são as entidades que fornecem e o jaleco não é deles. Não mal comparando, a associação e a cooperativa ela funciona como um órgão de classe, como o ABEI, o CREA e o CREMERS. Eles são profissional autônomo, eles não têm carteira assinada, eles trabalham de forma autônoma e a lei federal determina que estejam associado a um sindicato, uma associação e uma cooperativa. E essa entidade é que regulamenta eles. Eles têm que ter o crachá com essa autorização. E a entidade fornece o jaleco, mas ele paga uma mensalidade de R$25 por mês, só que o jaleco é dela, por quê? Porque nos eventos públicos de grande natureza, a entidade dá o jaleco e recolhe. O profissional só fica com o jaleco no ponto fixo, na rua. Sim. Aí ele fica. Nos eventos não, ele tem que entregar o jaleco e devolver, porque senão ele vai começar a emprestar jaleco para todo mundo. Sim. Então o jaleco não, o jaleco é fornecido pela própria, nos eventos a entidade. Terminou o jaleco, me devolve. Porque pode, inclusive, dele não estar trabalhando no próximo evento, e aí ele empresta para mim, ou para um outro, pegar o jaleco. Exatamente. Ainda que tenha o número da superintendência, mas a gente está se precavendo. Não, o jaleco é da entidade e ele tem, dentro da mensalidade que ele paga para se associar, ele tem direito a usar o jaleco renovável uma vez por ano. Mas eu queria só registrar um minuto que eu não posso deixar de registrar, é assim, ó, além da função social que está sendo construída, essa política de inclusão social e função social do guardador de automóvel, aí nós contamos com o mandato do vereador Ailton Ferronato para dar um passo mais adiante de inclusão social, é para nós fazer um curso e trabalhar e receber o carrinheiro e o carroceiro. A profissão foi extinta, veio a lei da extinção, os próximos 8 anos, e nós, do sindicato e da cooperativa, para onde é que vai o carroceiro? E conhecendo que o carroceiro tem normalmente a escolaridade dele é muito pequena, porque ele está acostumado a lidar com carroça, o carrinheiro também, que dentro de poucos anos, é isso a gente transita. Exatamente. Ele vai sair fora. E a profissão de guardador de carro me parece que seria um bom início e continuar no mercado do carroceiro. Até porque ele conhece as ruas da cidade. Conhece as ruas, está habituado, uma profissão que vai se adequar ao nível de escolaridade dele, o carrinheiro também. Então é uma profissão que, depois que ela está bem organizada, ela também já pode reproduzir uma política de inclusão social. E essa política de inclusão social do carrinheiro e do futuro carroceiro, que a profissão está em extinção, nós queremos, junto com o gabinete do vereador, então construir essa... Aí sim, aí é uma política de inclusão social via Câmara de Vereador, via o mandato do Ailton Ferronato. E mais uma vez o planejamento presente. Mais uma vez, com apoio... Não, a gente quando está com apoio da Prefeitura, da Brigada Militar, a gente fica com as unhas um pouquinho maior, assim. Claro. A gente já tem até tranquilidade de planejar. Sim. É que quando está na pressão, excluído, fica ruim de planejar. Claro. Agora, quando sobe a autoestima do profissional, quando o profissional começa a se sentir, aí ele, não, pera um pouquinho, agora já começa a pensar para melhorar, para ficar melhor, né? Sim. Nós estamos já chegando ao fim desse programa e eu gostaria de ceder um minutinho para cada um de vocês para considerações finais. Por favor, Rodrigo. Bom, nós esperamos que depois de todo esse trabalho que a gente teve de organização, né, participação primordial da Brigada Militar, do sindicato que procurou uma linha de organização, e essa linha de organização ela já está em voga, com apoio do vereador, que essa classe consiga se organizar e prestar esse serviço que a comunidade tanto espera. Eu acho que os primeiros passos foram dados. Agora está na vez dos profissionais mostrarem por que vieram, né? Por favor, Copinaré. Eu quero agradecer mais uma vez o espaço, agradecer a Brigada Militar, a IPTC e o vereador, e quero fazer o pedido, então, que mais uma vez reforçar para a sociedade que ela insista e nos ajude, nos eduque, exigindo o ticket. O ticket é um grande instrumento para ajudar a qualificar. Por favor, senhores usuários, senhores motoristas, procurem sempre, quando deixar o carro a guarda de um profissional, que exija o ticket. Se não tiver, ele não é bom não deixar naquele profissional e procurar um outro profissional. Tem que exigir o ticket para consolidar essa política de guardador de carro em Porto Alegre. Certo, por favor, Coronel Atamar. Eu gostaria de louvar, já que o vereador falou de nós todos ali, eu também gostaria de louvar a sua atitude,
que neste momento ela vem complementar a legislação, que essa história começa desde 75, quando instituiu a profissão, e depois foi regulamentada, e aqui no município a legislação mais nova que existe é de 80. Então a legislação que o senhor está propondo através de projeto, ela vem complementar. Ótimo. Até porque ainda existe uma lacuna, que não existe um órgão que foi encarregado da fiscalização e da coordenação do serviço de guardadores de veículos em Porto Alegre. Creio que o projeto do vereador vai suprir essa lacuna e vai acrescentar uma série de outros detalhes que são importantes e que vêm ao encontro de que nós consigamos elevar essa profissão e fazer com que ela seja reconhecida não só aqui em Porto Alegre, como nacionalmente. As pessoas que tiverem alguma queixa ou verificarem algum desvio de conduta de algum guardador de veículo ou ação de flanelinha, os nossos policiais em Porto Alegre, através do 190, poderão ser acionados. Todos eles estão devidamente orientados de como esse serviço deve funcionar. Certo. Muito bom. Por favor, vereador. Eu quero então concluir a minha participação dizendo exatamente uma síntese daquilo que aqui se diz. O projeto foi apresentado. Nós tivemos uma reunião agora, há pouco tempo, com o secretário adjunto da governança, o nosso Major Biak, que estava conosco. O que nós combinamos ali? Que todas essas ideias e propostas que tenham a necessidade de estar contida numa norma jurídica, numa lei, nós vamos aproveitar para colocar como um agregado a mais no nosso projeto, porque a lei não está aprovada, ela está em tramitação. Então, dizendo que nós estamos ali no momento de fazer com que estas questões todas possam ser inseridas no projeto de lei, naquela ideia de que é uma construção coletiva, claro. Uma construção das autoridades no assunto, a construção do nosso sindicato, da prefeitura e da Câmara. Então estamos às ordens aqui para tratar deste tema, né? E dizer da importância que este tema requer e cumprimentar a vocês pela insistência e persistência no assunto. E dizer, meu caro Pinaré, que a ideia da inclusão social, ela é uma ideia belíssima que eu recebo e acolho com toda a satisfação. É um projeto de construção coletiva e também que auxilia a sociedade a ter a confiança naquele profissional e também a valorizar o profissional, né? Parabéns, vereador. Obrigado. Eu agradeço a presença de todos vocês e agradeço também a sua companhia. Até o próximo Porto Alegre em Debate.